Senhor Jesus, que bom estar contigo para mais uma vez trazer algo da parte do Senhor. Quero compartilhar uma mensagem que está ardendo no meu coração e, por favor, alguém precisa ouvir essa mensagem. Tem pessoas do seu lado que precisam ouvir essa mensagem, porque, por certo, Deus tem algo a tratar com ela. Divida isto, tá? Eu quero compartilhar algo que está em Salmo de número 141 e versículo de número 8. E diz assim: mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio. Mas os meus olhos te contemplam. Deus, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. E antes de mais nada, eu sou grato a Deus por você que tem nos ajudado, tá? O texto que nós lemos, ele fala de os meus olhos te contemplam. Nós vivemos em dias tão difíceis. Você percebeu como está difícil os dias na Terra? E não adianta você querer dizer, não, no Brasil tá ruim, então eu vou para o Japão, porque no Japão as coisas também não estão bem. Então eu vou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos as coisas também não estão bem. Nós vemos uma situação que atingiu os quatro cantos da Terra. E o pior, várias esferas foram atingidas. Nós observamos que o cenário político ele foi atingido, o cenário econômico muito mais ainda, sem contar a área da saúde. Vivemos em tempos difíceis. Mas você já se perguntou, não sei se você já se perguntou para o Senhor: Deus, o que o Senhor quer com isso? O que é que o Senhor quer nos fazer ver? O que é que o Senhor quer nos fazer enxergar com tudo isso? Já se fez essa pergunta? Nesse tempo que nós estamos vivendo, o que é que Deus nos quer fazer ver? Às vezes nós enxergamos tantas coisas, observando tantas circunstâncias, estamos olhando para vários lugares, mas às vezes os nossos olhos já não estão mais enxergando o Senhor. Às vezes nós nos descuidamos. Às vezes, de repente, nós vamos olhando para tantas coisas e de repente nós não enxergamos mais o Senhor. Nós enxergamos o medo, nós enxergamos a circunstância, nós enxergamos o nosso desespero, nós enxergamos o tamanho do problema, mas tiramos os olhos do Deus vivo. Algo nos chama a atenção no livro de Jó. Jó é uma história muito conhecida, mas às vezes eu abro o livro de Jó e eu fico olhando, observando. Você lembra de quem era Jó? Íntegro, reto, temente a Deus. A palavra íntegro ela vem de inteiro. Jó era o cara. O interessante é que Jó vai perder bois, ovelhas, camelos, jumentos. Depois perde servos. E depois perde filhos. E o que é que Jó faz? Jó levanta e adora ao Senhor. Ei, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Oh glórias, que coisa linda. Jó perdeu tudo o que tinha de bens e agora olha para si mesmo. Eu vim nu para cá, só tenho um fôlego de vida, mas mesmo assim eu adoro. Se não bastasse mais, a Bíblia nos diz que o inimigo veio e cobriu o corpo dele de enfermidade. Agora Jó se coçava com o caco, era ele o caco. Jó se sentou no lixo da cidade, ali no meio da cinza, e ali Jó se coçava. De repente a mulher é a voz mais frágil. E ela vê a calamidade, a situação do marido e preferia às vezes no seu íntimo ver o marido morto do que naquela situação. Ela diz: ei, eu prefiro que você morra, amaldiçoa Deus. E ele olha para ela: você fala como uma louca, sem entendimento. Deus deu, Deus tomou. Nós
aceitamos o bem e agora o mal nós não vamos aceitar. E Jó novamente adorou. E em todas essas coisas, capítulo 2, ali, a partir, se eu não estiver enganado, do versículo de número 11, vai dizer: em todas essas coisas, Jó não pecou, Jó se manteve, Jó adorador. Mas algo que me chama a atenção, de repente vem os amigos. Os amigos de Jó vão aparecer na história. Os amigos aparecem, ficam 7 dias e não dizem uma palavra. E aquilo incomoda Jó. Os amigos vêm para confortar, mas olham um estado, o sofrimento, a dor de Jó e se mantém de lábios fechados. De repente Jó se levanta, o Jó que era adorador, ele se levanta e olha para o seu estado e amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele começa a se questionar: por que é que eu nasci? Ele começa a questionar o seu nascimento. E Jó agora passa também a reclamar por que é que ele veio à terra. Jó agora dorme e não quer mais o amanhã. Os amigos de Jó começam a falar, acusando Jó. Jó começa a se defender. E eles começam a fazer Jó ver a sua própria miséria. Jó agora olha para o seu estado, para a sua própria miséria e deseja a morte. E Jó olha para Deus. E interessante que Jó olha para Deus e diz: Deus, o Senhor sabe que nós somos pó, o Senhor sabe que nós somos barro, olha a nossa estrutura, eu não vou aguentar, Deus. Ei, Tchonebas, Tarabadas, Tecalai. Jó começa a observar o seu próprio estado e lembrar de quem ele era, das coisas que aconteceram. E agora ele observa o seu próprio estado, como ele estava. Agora Jó passa a ser argumentador. Ele está argumentando as suas circunstâncias. Embora Jó não tenha pecado, embora Jó estava se defendendo, mas ele começa a olhar a sua miséria e perguntar para Deus o porquê daquele sofrimento. E os amigos continuam acusando Jó e Jó se defendendo. Mas Jó agora passa a olhar e dizer: olha, o ímpio consegue prosperar. Capítulo 21, capítulo 24, vai nos dizer, e Jó olha e diz: olha, o ímpio consegue prosperar. Olha, ele não sofre dano. Ele faz as coisas e nada acontece. Os amigos de Jó. E eu fico pensando na nossa caminhada. Às vezes nós vamos caminhando, buscando ao Senhor, tentando servir ao Senhor. Mas bem verdade é que todo mundo ninguém é perfeito. E o inimigo sempre procura uma brecha. Ou na área familiar, ou através da enfermidade. Ou até mesmo na área ministerial. Ele vai sempre procurar algo para que você venha falar contra Deus ou desanimar. E muita gente desanimou. Muita gente já parou por causa das coisas da caminhada. Estava firme, continua crendo em Deus, mas perdeu a força por causa de situações, por causa às vezes até mesmo desses amigos, de pessoas que aparecem na caminhada, de circunstâncias que aparecem na caminhada para nos fazer parar, circunstâncias que nos fazem tirar os olhos do Deus vivo. Acho interessante a história de Davi. Davi, ele tem 3 oportunidades para matar Saul, mas ele tem visão dos céus, dizer: isso aqui é ungido de Deus. Ele estava olhando para o Senhor e não matou Saul. Mas de repente ele está no terraço do seu palácio e de repente Davi, ao invés de olhar para cima, Davi olha para baixo, contempla uma mulher e aí comete adultério. Depois, um homicídio. Davi caiu porque olhou para baixo e não olhou para cima. Tirou os olhos. De repente, poucos dias Davi se desviou.
Algo acontece com Elias. Elias chega, aparece ali no capítulo 18 do livro de Reis. É o cara, super-herói. Profetiza. Anos se passam. Vem a seca. Depois ele mata 850 profetas. São 850 profetas de Baal e Azira. Mas de repente, aí eu acho interessante que Elias depois ora ao Senhor, ele vai orar, e ele estando orando, ele está encurvado, mas diz para o moço, vai lá para o monte e olha. Os olhos de Elias passaram a ser os olhos do moço, que de repente sobem o monte e olha para cima. E quando ele olha para cima, que ele vê a nuvem, ele entende que Deus havia respondido a oração. Mas horas depois, aquele mesmo homem que estava olhando para cima, recebe uma notícia de uma mulher e sai correndo. Circunstâncias pequenas que às vezes nos fazem tirar os olhos do Deus vivo. Coisinhas que nos fazem perder a força. A Bíblia ainda nos conta de Pedro e João que estão entrando num templo Formosa. É algo interessante que eles vêm vindo e de repente o moço que está na porta do templo sempre pedindo esmola, ele se prepara para pedir uma esmola, ele abaixa a sua cabeça. Mas num contexto histórico nós vamos entender que um judeu ele sempre carregava uma esmola para dar. Ele sempre saía de casa, colocava uma esmola no bolso para que pudesse dar àquele que aparecer. Era costume. Todos os dias tem uma esmola para dar. Mas de repente Pedro olha para João, João olha para Pedro e eles veem não tem esmola para dar. Mas de repente eles dizem, ó, em nome do Senhor Jesus, o que eu tenho eu te dou. Mas algo me chama a atenção é que o moço, para pedir esmola, ele olhava para baixo. Mas de repente Pedro e João dizem, olha para nós, ei, há quanto tempo você está olhando para baixo? Há quanto tempo você está contemplando as coisas de baixo, não consegue mais olhar para cima? Aquele moço olhava tanto para baixo que ele esqueceu que atrás dele ele estava na porta de um templo e não conseguia entrar dentro, porque lá dentro cria-se um Deus que podia curar, mas ele estava para o lado de fora porque perdeu as forças para entrar para dentro, porque estava olhando para baixo. Mas de repente os olhos dele são abertos e ao invés dele entrar andando, ele entra pulando, glorificando ao Deus que está nos altos. Porque os olhos foram abertos. Ei, deixa eu abrir um parênteses para dizer algo para você. Talvez você esteja num momento que você está só olhando para baixo e acostumou e não vê mais perspectiva. Mas em nome do Jesus Nazareno, ei, levanta-te e anda, olha para nós, olha para cima. É tempo de você começar a enxergar as coisas de cima. Porque o Deus de cima não quer você simplesmente olhando para baixo. É tempo de você se levantar dessa situação e entender que Deus não mudou. Deus não mudou. O Senhor te levanta, ei. Levanta os teus olhos. Aleluia. Voltando para o texto. Eles fazem Jó se questionar e Jó busca respostas e não encontra. Os amigos tentando desanimar. Mas em todo o tempo Jó não blasfemou. Em todo o tempo, embora o desânimo, o sentimento dentro de Jó fazia ele enxergar simplesmente aquilo que ele estava vivendo. Mas ele não conseguia ter entendimento daquilo que Deus estava fazendo. Mas de repente, Deus aparece na história. Pergunta para ele, ei, se eu te perguntar, você me responde, porque falas tu sem ter entendimento. E Deus se apresenta para ele. Deus muda o estado dele.
Agora a porção dele é dobrada. Aquilo que ele tinha antes, agora Jó tem um dobro. E o que mais rico nisso que eu aprendo é no versículo 42, capítulo 42, versículo 5. Jó vai abrir a sua boca e dizer: ei, antes eu conhecia, só te ouvi falar, agora os meus olhos, ei, os meus olhos te contemplam, os meus olhos agora te enxergam. Jó passou a enxergar o Deus dos céus com uma visão que ele não tinha antes. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. As circunstâncias que você está vivendo não é para te matar, mas é para te fazer enxergar mais longe. Então, no meio da adversidade, no meio das circunstâncias, não tire os olhos do Deus vivo. Não tire os olhos do Senhor. Glórias. Deus está te contemplando. Ele está te vendo. Vão aparecer circunstâncias para te fazer parar, para te fazer desanimar. Mas não tire os olhos do Deus vivo. Eu quero encerrar ainda com mais um texto. Você lembra de Isaías 6? Você se lembra quem era Isaías? O texto começa dizendo que no ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias. Olhando para um contexto, nós vamos entender que Uzias era tio de Isaías. Isaías era profeta, mas era considerado um profeta nobre. Morava no palácio, tinha tudo o que queria. Mas de repente, Uzias, o seu tio, ele morre. E agora Isaías olha para o trono e vê o trono vazio. Isaías se lamenta porque pela perda e por não saber mais o que fazer. Mas no capítulo 6, Isaías, de repente, no ano que morreu o rei Uzias, ele disse: eu o vi, ou seja, os olhos dele foram abertos, que havia alguém no trono e não era o rei Uzias, era o Senhor. Ei, deixa eu te dizer alguma coisa. Entenda isso. Tem pessoas que tiveram perdas, mas Deus está dizendo: eu tirei Uzias. Eu tirei Uzias para você entender que você não é dependente de Uzias. Você não é dependente do rei, e sim do rei dos reis, porque eu enchi o trono, eu estou no trono, eu estou no controle, eu estou abrindo a tua visão. Abra os teus olhos. Deus quer te fazer enxergar que você não precisa de ficar dependente de homens. Deus quer te fazer enxergar que você depende dele. Às vezes você tem encostado ou está esperando em pessoas, mas Deus está dizendo que quem está no trono é ele. Que os teus olhos possam contemplar ele. Aleluia. Isaías 45 vai nos dizer: olharão para ele e serão salvos. Nós servimos o Deus da salvação. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que te visita aí. Um Deus que abre a tua visão, o teu entendimento, para te fazer compreender o que você está passando. No meio da tua adversidade, no meio da tua dificuldade, ei, não olha para baixo, mas contempla o Deus do céu. Que os teus olhos não veem enxergar outra coisa a não ser o Deus dos céus. Não tire os olhos do Senhor. Papai, obrigado por este momento, Senhor Deus, por esta palavra. Senhor, teu Espírito Santo continue abrindo os olhos, Pai, espirituais dos teus filhos que estão ouvindo esta mensagem, Pai. Oh Deus, o Senhor conhece a estrutura, assim como Jó proferiu que o Senhor conhecia e sabia que ele não estava aguentando mais aquela situação. O Senhor conhece a estrutura dos teus filhos, Pai. Oh Deus, ajuda cada um, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa dar direcionamento e abrir os olhos para que não venham tirar os olhos de ti. Pai, ajuda aqueles que estão enfermos, Pai. Aqueles que sofreram percas, Pai.
lidar com a perca é difícil, Pai, mas que o Senhor possa abrir os olhos do teu filho e da tua filha para que eles possam enxergar que o Senhor está no trono, o Senhor está no controle. Pai, nos livra, Pai, nos livra dos amigos, Pai, de Jó, Senhor Deus, pessoas, Pai, circunstâncias, Senhor Deus, que vão aparecendo na caminhada, Pai, para que possamos tirar os olhos de Ti, Pai. Oh Deus, mas que em todo tempo, Senhor, nossos olhos venham estar fixos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa o irmão, abençoa a minha irmã. Obrigado. Que Deus te abençoe. Compartilhe, nos ajude, tá? Deus abençoe a sua vida.